Fala galera! Eu sei que eu tô devendo esse vídeo já tem um tempinho aí, tem uns 84 anos. Foi há 84 anos. Mas é que eu tive um probleminha entre o meu cachorro e a câmera. E esse tempo todo eu tenho recebido mensagens, e-mails, sinal de fumaça. Primeiro eu queria agradecer a todos vocês que seguem o canal e queria pedir para vocês mandarem sempre as suas dúvidas, que eu vou passar a postar vídeo toda semana. É mentira! Respondendo as dúvidas de vocês. Esse vídeo aqui vai ser para responder algumas dessas dúvidas. Bom, vamos começar aqui com a dúvida do Rick Alves. Bacana seus vídeos. Você sabe me dizer se o Procreate tem conta-gotas? Tem sim, Rick, eu vou te mostrar. Para você ativar essa ferramenta de conta-gotas, é só você segurar por um tempo na parte da imagem onde está a cor que você quer selecionar. Então, pode ser, por exemplo, esse clarinho aqui, e aí essa cor passa a ficar selecionada aqui. Ou esse marrom aqui, e essa cor ela vem para cá. E assim vale para qualquer parte da imagem. A parte de baixo desse círculo é a cor anterior, e a parte de cima vai sendo atualizada, te mostrando qual vai ser a próxima cor selecionada. É isso. Próximo aqui. Leandro, que caneta é essa? Me venda essa caneta. Outras pessoas já me perguntaram que caneta é essa, por que ela é diferente, se ela é ou não é uma Apple Pencil. Na verdade ela é Apple Pencil da primeira geração. Tudo que eu fiz aqui foi personalizar ela porque eu achava ela meio sem graça, né, branca. Eu queria que ela se parecesse mais com um lápis de verdade. Então eu fiz um adesivo desse tipo aqui. E coloquei essa borrachinha que é de uma outra caneta que eu tenho, de um outro tablet que eu utilizo. Se vocês quiserem personalizar a Apple Pencil de vocês igual eu fiz com a minha, eu vou disponibilizar esse arquivo aqui na descrição do vídeo. Leandro Maciel, olá. Olá. Você pode me ajudar? Não sei. Quando salvo minhas ilustrações, elas ficam em baixa qualidade, pixeladas. Já ajustei o DPI, mas não sei o que acontece. A sua dúvida é parecida com a do Anderson Trindade. Amigo, você pode fazer um tutorial de melhor resolução nas configurações do Procreate? Eu já testei várias formas e quando posto nas redes sociais a qualidade e a resolução ficam péssimas. Só fica com boa resolução no próprio aplicativo. Por favor, preciso de ajuda para saber as configurações. Obrigado. A resolução final do arquivo, a resolução que você vai utilizar o arquivo, a sua ilustração, né, a sua pintura quando ela estiver pronta, ela tem que ser pensada na hora que você for criar o arquivo. Então se você vai imprimir num formato A4, você tem que criar um arquivo dentro do Procreate no tamanho A4. Se você for imprimir, ele tem que ter pelo menos 300 dpi, que é o ideal. De repente, se você estiver trabalhando com um arquivo no formato A4 e com 72 dpi, na hora que você imprimir, você vai ver que a imagem vai ficar pixelada. A mesma coisa vale para redes sociais. Provavelmente o que você deve estar fazendo você deve estar criando esse arquivo com uma resolução menor do que o mínimo exigido nessa rede social. Eu prefiro trabalhar acima da qualidade mínima. Né? Eu vou trabalhar com a imagem com 2000 pixels por 2000 pixels e com um pouco mais de resolução do que a tela pede. Para você exibir uma imagem no monitor, pode ser de celular, pode ser no monitor de computador, o mínimo é 72 dpi. Mas se você depois quiser imprimir esse arquivo, você fez ele com uma resolução para ser exibido na tela, na hora de você imprimir, você vai ter uma qualidade menor. Então o ideal é você sempre trabalhar numa qualidade maior do que você ampliar depois. Então vamos lá. Então na hora de você criar o arquivo, você tem que prestar atenção nisso aqui, ó, New Canvas, em todas essas opções nessa janela de criação do arquivo. Você tem que se preocupar com tudo isso antes
de começar a sua ilustração, a sua pintura, né, pensando sempre em qual vai ser a saída, né, qual vai ser o destino final do seu arquivo. Se você vai trabalhar com um arquivo no formato A4, então você vai mudar aqui para centímetros e você vai criar o seu arquivo com 21 por 29,7. Esse é o formato A4. E o DPI você vai colocar seu arquivo com 300 DPI. Você vai ter menos layers para trabalhar, mas enfim, uma coisa está diretamente relacionada à outra. Ou você tem mais resolução, ou você tem mais layers, né, mais camadas para poder trabalhar. A mesma coisa vale para o arquivo que você vai criar para a rede social. A mídia que vai exibir a sua imagem numa rede social é um monitor. As imagens para serem exibidas no monitor, a gente não calcula em centímetros, a gente calcula em pixels. Nesse caso, você vai mudar aqui a unidade para pixels. E aí eu recomendo que você trabalhe com 2000 pixels por 2000 pixels. Você pode diminuir aqui o DPI para 72, mas eu recomendo que você trabalhe sempre uma qualidade acima, né, com um pouco mais de resolução, que depois você pode querer imprimir esse arquivo. Se você fizer por 72 dpi, você vai ter menos resolução na hora de imprimir. Então o ideal para mídia social seria isso, 2000 pixels por 2000 pixels a 300 de dpi. E aí, Create. Você pode ter certeza que tudo que você pintar aqui dentro, na hora que você for mandar para sua rede social, você vai ter a qualidade que você espera. Vitor Lima. Ótimas dicas para mim que estou começando, valeu! Gostaria de dicas de como recortar desenhos e como juntar. Bom, Vitor, eu acho que o que você quer, pelo que eu entendi da sua pergunta, seria selecionar uma parte de uma ilustração, de um desenho, uma imagem que você tenha feito no Procreate ou importado para o Procreate, você gostaria de recortar, criar um novo layer, talvez a partir desse recorte, e aí juntar com outro layer, né? Foi o que eu entendi aqui de recortar e como juntar. Então vamos pegar aqui uma pintura que eu já tinha feito aqui no Procreate, e aí vamos selecionar essa parte da pintura, recortar e criar um outro layer, né? A gente vai vir aqui nessa ferramenta de seleção, tá? Como essa recorte que a gente vai fazer aqui ele é todo irregular, entre todas essas opções, a opção que a gente vai usar aqui é Freehand, né? Que é a seleção à mão livre. E a gente vai contornando Pronto, agora que a gente fez a seleção, o próximo passo para recortar seria você vir com os 3 dedos, eu já falei sobre isso em outro vídeo, e aí você ativa esse menu, no caso seria recortar e colar, né? Cut and Paste, e aí você automaticamente, quando você cola em outro layer, então se você ocultar esses outros dois aqui, você vai ver que a sua imagem já está recortada, né? Tá aqui assim, tá com fundo transparente. Vamos pegar uma imagem aqui de uma outra imagem aqui da galeria. Essa aqui, por exemplo. Eu vou fazer o mesmo procedimento aqui para ativar esse menu. E aí eu vou copiar, vou voltar na galeria. E aí vou vir aqui na imagem que eu acabei de recortar. E aqui eu vou colar. Pronto. Agora eu tenho 2 camadas aqui, onde uma delas eu recortei de um desenho que eu já tinha feito e coloquei as 2 num arquivo só. Você me pergunta aqui como juntar, eu acredito que o que você queira fazer aqui seja juntar essas 2 camadas, transformar as 2 em uma só. E o procedimento para você fazer isso é você vir aqui na janela de camadas, né, de layers, colocar o seu dedo aqui nas 2 camadas que você quer juntar e fazer esse movimento. E aí pronto. As 2 camadas agora viraram uma só.
Julia Ward, olá. Poderia me ajudar com uma dúvida? Como faz para eu fazer um desenho duplicado? Por exemplo, estou desenhando uma borboleta e quero fazer os dois lados iguais. Eu sei que tem essa ferramenta que me permite desenhar um lado e sair idêntico ao outro, ou seja, duplicado. Mas eu não sei onde fica essa ferramenta. Júlia, essa ferramenta se chama simetria, tá? Existem alguns tipos de simetria no Procreate, como simetria vertical, simetria horizontal, aí você desenha em cima é copiado embaixo. O vertical, que você desenha de um lado e copiado do outro. Existe a simetria radial também, que você desenha de um lado, ele faz vários desenhos em volta, que facilita muito o trabalho de quem faz, por exemplo, desenhos de mandalas, né? Mas no seu caso você quer fazer a simetria vertical, né? O caminho seria essa daqui. A gente vem nessa ferramenta aqui, que são as ferramentas de ações, né? Actions. E aí você vai marcar essa opção, Drawing Guide. Na hora que você marca essa opção aqui, Edit Drawing Guide, ela fica disponível, ela fica habilitada. Então a gente entra aqui. Entre essas opções, você vai ver aqui a última, é simetria. Tá? Como eu te falei, tem algumas opções. No caso que você quer é essa aqui, a vertical mesmo. Então é só, habilitou ela, é só clicar em Done. E aí pronto, tudo que a gente desenhar aqui vai ser espelhado do outro lado. Vou fazer um desenho aqui para representar mais ou menos como funciona isso. Bom, nem sempre que você usa esse recurso de simetria, você quer fazer um desenho 100% simétrico, né? O rosto humano, por exemplo, ele não é 100% simétrico, então para o seu desenho ficar natural, em algum momento você tem que deixar de lado esse assistente, né, de simetria. Aqui, por exemplo, dá para ver que eu desabilitei essa função, justamente para poder fazer a parte do cabelo dela. O rosto, apesar dele ser quase 100% simétrico, o cabelo, né, ali dá para ver melhor que um lado já está ficando diferente do outro. É por causa disso, né? No meio do desenho eu tirei a função de simetria. Bom, então é assim que funciona a ferramenta de simetria. Depois eu vou fazer um outro vídeo detalhando mais outras funcionalidades dessa ferramenta. Bom, a próxima é a Luna. Oi, estou engatinhando no Procreate, mas adorando. Seus vídeos são ótimos, claros e objetivos. Obrigado. Você podia, por favor, fazer um vídeo explicando como devemos fazer a distribuição das camadas? Tipo camada de esboço, camada de contorno, camada de cores, mas não sei onde colocar as sombras e luzes. Camadas diferentes ou na mesma cor? Me ajuda. Existem vários processos diferentes para você fazer uma ilustração ou uma pintura no Procreate. Basicamente depende de qual estilo de pintura você quer para você atingir objetivos diferentes ou às vezes o mesmo objetivo. Você tem caminhos diferentes para chegar no mesmo resultado de pintura ou de ilustração. Eu mesmo utilizo vários processos diferentes, dependendo de qual aparência que eu quero que a ilustração tenha quando ficar pronta, e às vezes aquele processo para aquele estilo de desenho, para mim é mais fácil. Às vezes eu trabalho com várias camadas, às vezes eu trabalho com uma camada só, como se estivesse desenhando direto num papel ou pintando direto numa tela, e aí vou misturando as cores todas numa camada só. Você fez aqui uma pergunta de como colocar sombras e luzes, se você coloca na mesma camada ou em camadas diferentes. Depende. Existem as duas formas e uma das duas está errada. Depende de como você quer fazer, depende se esse processo funciona melhor para você, às vezes funciona melhor para você e para outro não. Eu vou fazer aqui um desses processos que eu costumo fazer quando eu vou fazer uma pintura. Bom, antes de fazer uma pintura, geralmente eu não começo com uma folha em branco. Eu procuro vir aqui no background e mudar essa cor de fundo. Para mim funciona melhor. Eu prefiro olhar para uma cor neutra, com um cinza clarinho ou até um bege claro. Eu acho melhor do que olhar para uma tela em branco. Acho que funciona melhor. Até quando você para você pensar melhor nos brilhos, quando você colocar um brilho
branco. Se você estiver com fundo cinza, é mais fácil esse brilho realçado que se estiver num fundo branco, né? 100% branco. Se você resolver trabalhar numa folha em branco, não quer dizer que está errado, né? Cada um faz do seu jeito. Então, nesse primeiro layer aqui, a gente vai fazer o esboço, né? O sketch. Que é um traço bem rápido e também não precisa ser muito preciso. Ele vai servir só como uma guia para a gente poder fazer a pintura depois. Bom, agora que eu terminei aqui o esboço, né, eu criei um layer atrás e fiz essa pintura aí de fundo. Depois eu crio um layer em cima e começo a pintar a pele. Depois um layer acima e eu faço o cabelo e a roupa. Você poderia fazer também tudo num layer só. Na verdade, primeiro eu faço as cores base e depois começo a colocar em cima as tonalidades. A parte onde ficam as sombras de um lado, né? E do outro lado onde ficam os brilhos. Tudo isso abaixo do layer que eu tinha feito o esboço. Aí nessa parte a gente já começa a fazer os detalhes de brilhos e tal. Eu já começo a fazer isso por cima do layer do esboço. Então primeiro eu fiz o esboço, depois eu fiz a cor de fundo, né, aquela cor verde de fundo. Depois eu comecei a pintar as cores chapadas e depois eu comecei a pintar os detalhes por cima do layer do esboço. E nesse final eu já estou com todos os layers achatados, né, que fica até mais fácil de misturar as cores. Bom, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso aí, até o próximo. Valeu!